Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta para o primeiro vídeo depois da nossa série sobre a nova geração de pilotos da Fórmula 1. Primeiro, queria dizer que essa já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu tinha gravado ontem, sábado, na véspera do GP da Estíria, e aí eu perdi. O meu cartão simplesmente não estava funcionando, o meu cartão de memória da câmera, e eu pensei que poderia ser um sinal divino de que algo muito legal aconteceria no GP hoje e que seria tema para talvez um review de corrida, que eu nunca fiz aqui no canal antes. E aí a corrida foi simplesmente um tédio. Mas fazer o que, Seguimos o baile e então eu vou manter o mesmo tema que eu tinha gravado antes, que são os pneus da Fórmula 1. É um tema que eu adoro discutir, mas que é muito complicado. Não só a gente, os fãs da Fórmula 1, os engenheiros também, as equipes, sempre estão aprendendo novas coisas sobre os pneus, sempre tem uma novidade, uma mudança, algo inesperado. Então por isso é tão difícil falar de pneus, mas a minha ideia com esse vídeo é dar um basicão, assim, de como funcionam os compostos, que são as borrachas, que compõem a parte externa dos pneus, um pouquinho das estratégias e também das polêmicas envolvendo a Pirelli nos últimos anos, em 2020 e 2021 principalmente, porque se eu for falar de tudo que aconteceu desde que eles entraram na categoria em 2011, esse vídeo vai ficar com tipo 5 horas, assim. Cada um dos temas que eu vou tocar aqui renderia um vídeo separado, mas a ideia aqui é dar um geralzão mesmo pra você que começou a acompanhar agora e não tem tanto conhecimento assim do que aconteceu nos últimos anos, realmente passar esse conhecimento básico que muitas vezes se perde nas transmissões, Os comentaristas falam os nomes, jogam os nomes no ar, mas não explicam muito bem o que está acontecendo. Hoje trouxe até a minha canequinha de Lewis Hamilton. Será que tá focando? Deixa eu aproximar aqui, ó. Oi, meninas, tudo bom? Focou? O homem que mais reclama de pneus e que vive mandando volta mais rápida atrás de volta mais rápida, pelo menos ele sempre fazia isso no passado recente. Saudades dos tempos que não voltam mais. Sem mais enrolação, vamos ao assunto do vídeo. Já vou avisar de antemão que vai ter a minutagem aqui embaixo, porque eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Sobre a entrada da Pirelli nessa era atual, tudo começou em 2009, quando a Bridgestone, que era fornecedora de pneus, anunciou que ia sair da Fórmula 1, que 2010 ia ser o último ano deles. E aí a Michelin e a Pirelli começaram a competir para virarem a fornecedora única e oficial da Fórmula 1. E em junho de 2010, a Pirelli foi anunciada como a fornecedora oficial da Fórmula 1 para o ano seguinte. Eles acabaram conseguindo um contrato de 3 anos com a categoria, mas as coisas não são tão simples assim, sabe? Você consegue o contrato e aí sua vida já tá ganha, você pode fazer o que quiser. A Pirelli tinha que alinhar as expectativas com os administradores da Fórmula 1, E ainda era a Fórmula 1 do Ecclestone. Para quem não conhece, sugiro que vocês pesquisem quem foi o Bernie Ecclestone, ou então eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas ele foi um homem forte da Fórmula 1 por décadas e ele só se afastou definitivamente em 2017. E agora ele vive aqui no Brasil, porque ele tem um sítio, inclusive acho que aqui no interior de São Paulo, a mulher dele é brasileira e tudo mais, mas esse é assunto para outro momento. O X da questão que eu quero mencionar aqui quando eu falo do Ecclestone é que a administração dele exigiu da Pirelli que eles fizessem pneus que desgastassem mais rápido. Isso porque eles queriam obrigar mais paradas durante as corridas para poder estimular a competitividade, que já era uma questão lá em 2011. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje, das equipes terem que quebrar a cabeça, reinventar a estratégia, analisarem demais os dados e depois lidarem com as coisas que não combinam com os dados no dia da corrida, quando o assunto são os pneus. É uma coisa que perdura 10 anos depois dessa decisão que ainda foi do Ecclestone. E assim, a gente não pode falar que eles não cumpriram o pedido, que não deu certo essa ideia de ter pneus que desgastassem mais. Só que a questão não é o desgaste dos pneus em si, porque isso é normal, mas sim o fato de que, os pneus são muito inseguros, porque eles dão problemas muito graves de tipo estourar quando o piloto tá a 250 km por hora, e isso é extremamente perigoso, É lógico que é extremamente perigoso. E também que os pneus tiram muito da capacidade do carro. O piloto não pode ir no máximo que ele conseguiria, ou consegue ir no máximo que ele conseguiria por pouquíssimo tempo, porque os pneus desgastam muito mais rápido do que o esperado. Isso é uma coisa que eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe um pouco mais pra frente, realmente ali nos últimos anos, de 2019 pra cá, mas é importante falar que a Pirelli sempre teve problemas parecidos. Mesmo mudando os compostos, eles nunca conseguiram se livrar de problemas como pneus explodindo.
explodindo, que já aconteceu em 2013, galera. Não é uma coisa que surgiu em 2020. Em 2013 já tinha problemas com pneus Pirelli explodindo no meio da corrida, inclusive piores do que o de 2020 e 2021. Então vamos entrar aqui no que aconteceu em 2013 em Silverstone, que nem em 2020 também foi em Silverstone, em 2013 também foi no Grande Prêmio do Reino Unido, e os pneus de 5 pilotos furaram nessa corrida, incluindo o do Lewis Hamilton, que estava liderando na hora que o pneu furou, acabou caindo para 18º e ainda conseguiu terminar a corrida num 4º lugar, mas assim, né, extremamente prejudicado. O Rosberg ganhou a corrida naquele final de semana, que já era o companheiro de equipe do Lewis naquela época já, e uns anos depois, em 2016, acabou ganhando o título, mas a questão principal que saiu disso, dos 5 pilotos com os pneus furados, foi uma cobrança geral em cima da Pirelli. De tipo, o que aconteceu? Porque não é normal. As equipes foram prejudicadas, vários dos pilotos que tiveram os pneus furados estavam nas primeiras posições, então perderam vários pontos, e além disso, é que nem eu mencionei antes, né? É muito perigoso. O cara tá lá, a toda, correndo a 200 km por hora, de repente o pneu dele fura. E dependendo de onde furasse, de onde do circuito furasse, era extremamente perigoso. De uma colisão com outro piloto, ou de realmente acabar batendo em uma parte complicada, dura ali do circuito. Então várias questões foram levantadas para a Pirelli e eles fizeram o quê? Botaram a culpa nas equipes. E acho que isso é outro ponto que a gente pode destacar aqui de irritação de fãs e de donos de equipes da Fórmula 1, que a Pirelli várias vezes solta assim, manda a responsabilidade no colo das equipes, se exime totalmente de culpa. E isso foi outra ocasião em que isso aconteceu. Basicamente, a Pirelli falou que as equipes tinham usado o pneu de uma maneira errada, que a estratégia foi errada e que, além disso, os pilotos tinham passado muito em cima da zebra, porque né, os pneus não foram feitos para passar em cima da zebra ali que fica no limite da pista, e quanto mais você passa ali, realmente mais desgasta. Mas daí, as 5 pneus de 5 pilotos diferentes explodirem, são outros 500. E outra coisa bastante irritante na Pirelli é isso deles falarem que a culpa não é deles, a culpa é da equipe, a culpa é do piloto, e na corrida seguinte, ou 2, 3 corridas depois, eles aparecem com um composto novo, ou com uma configuração de pressão de ar dentro dos pneus diferente, com um valor mínimo diferente, ou um valor máximo alterado. Então assim, a culpa não é deles, mas depois eles aparecem com mudanças no pneu. A conta ali parece que não tá fechando, tem algo de errado. Claro que, para não ser injusta, eu acho importante falar que as equipes nunca estão satisfeitas. Então a Pirelli vai lá, faz uma mudança, sempre tem quem reclame. Depois que a Pirelli fez essa mudança, depois de Silverstone, dos trocentos pneus estourados, o Vettel ganhou 10 das 11 corridas, das seguintes, né? Mas assim, ele basicamente passou o rodo nas vitórias, nos grandes prêmios, e ganhou o título naquele ano, foi o tetracampeonato dele, e as equipes reclamaram que as mudanças que a Pirelli fez favoreceram o carro da RBR, favoreceram o Vettel. Assim, tem provas disso? Tem a convicção, né? E sempre tem alguém que reclame quando tem as mudanças. Claro que existem vários tipos de acerto que uma equipe pode fazer num carro ou no próprio pneu para fazer ele render mais, para ter um desempenho melhor. Mas nem tudo isso é responsabilidade da Pirelli, né? Tem coisas que são responsabilidade da equipe, da engenharia, anos que são melhores, anos que são piores. Aqui a gente vai focar realmente no que é responsabilidade da Pirelli, no que está sob controle deles e que as equipes têm sim todo o direito de reclamar. E eu quero destacar aqui que eu não entro muito no mérito de falar do acerto do carro, desses detalhes aerodinâmicos, porque tem muita coisa a ser dita, sabe? Tudo que eu falasse aqui ia ficar meio mal explicado, porque não é uma coisa isolada que explica um desempenho de um carro, né? São várias coisas. Então a minha ideia aqui é realmente passar o básico sobre os pneus em si e como eles podem atrapalhar o desempenho de um carro desde a fabricante. E não a estratégia da equipe não favorecer o desempenho, tá? Mas enfim, voltando para os problemas da Pirelli na Fórmula 1, em 2017, também em Silverstone, de novo, pneus estouraram, dessa vez do Vettel e do Raikkonen, que eram companheiros de equipe na Ferrari. Pra vocês verem como o mundo gira, né? Porque em 2013 estavam lá as equipes reclamando que o Vettel tinha sido favorecido e poucos anos depois, em 2017, estava lá o pneu dele estourando. É importante falar que Silverstone é um circuito muito difícil, muito exigente para os pneus, porque tem curvas de alta velocidade, o que cobra mais do carro, né? Para poder conseguir fazer a curva e seguir ali na trajetória
trajetória correta, e também é uma pista com asfalto bastante abrasivo, né? Isso é importante de destacar. Nem todas as pistas têm aquele asfalto lisinho, várias têm ondulações ou um asfalto mais pontudo, isso faz com que seja mais abrasivo e que cobre mais dos pneus, mais da borracha dos pneus. Claro que essa polêmica de 2017 repercutiu bem menos, porque foram dois pilotos de uma mesma equipe, o Raikkonen ainda conseguiu um pódio, mas a Ferrari destacou que na telemetria, que é basicamente um carro de Fórmula 1 tem uma centena de sensores espalhados pelo carro, com informações que são transmitidas por rádio e aí são repassadas para as equipes, né? Inclusive o pessoal fica lá sentadinho naqueles computadores. Enfim, eles estavam recebendo dados de telemetria e esses dados apontam quando os pneus estão prestes a estourar, ou pelo menos na teoria apontam. E no caso do Vettel e do Raikkonen, não apontaram. O pneu do Vettel realmente estourou, teve um furo, e no caso do Raikkonen foi bastante estranho, porque o pneu não estourou, mas a borracha, o composto que fica na parte externa do pneu, meio que desgrudou. Vou até colocar uma foto, porque foi um problema bastante bizarro e que a própria Pirelli não soube explicar direito o que aconteceu, já que o pneu continuava cheio. E aqui eu quero mencionar um ponto que é recorrentemente citado, toda vez que tem um problema, a Pirelli joga essa carta na mesa, que é a administração de pneus dos pilotos, que realmente é algo importante. A Pirelli falou que talvez o Vettel tivesse forçado demais na hora de manter a posição ali, freado errado e etc. E realmente é verdade que a administração de pneus é assim, uma capacidade que é eternamente apurada. O Hamilton até hoje, depois de 300 anos na Fórmula 1, continua apurando, assim como o Alonso, o Raikkonen, e querendo ou não, os pilotos mais experientes aprendem melhor a administrar os pneus, porque quanto mais experiência você tem, mais inteligente você consegue ser na hora de lidar e manter os seus pneus com menos degradação por mais tempo. E aqui eu quero inserir uma opinião que eu não acho que é impopular entre quem assiste Fórmula 1, de que assim, nem todo piloto tem o mesmo talento para isso, para administração de pneus, sabe? Se você pegar dois caras que estão há 10 anos na Fórmula 1, eles não vão ter a mesma habilidade para administrar pneus, porque tem várias coisas que entram nessa equação. Acredito sim que tem talento natural, da lógica ali na cabeça do piloto, para ele conseguir sentir mais o que está acontecendo com o carro e com o pneu. Entra também na área de você ter um bom engenheiro que te passe boas instruções, com quem você tenha uma boa comunicação, e também de você ter um segmento numa equipe, né? De você conseguir se manter um tempo ali numa equipe que tem o mesmo projeto, porque quanto mais você se acostuma com o mesmo estilo de carro, você tá lá há vários anos na Mercedes, há vários anos na Red Bull, você meio que entende melhor o funcionamento da equipe, né? Como é a engenharia do carro e tudo mais, que varia muito, né, de uma equipe para outra. Nisso é importante falar uma coisa que é óbvia, mas que muitas pessoas parecem não lembrar, que tudo na Fórmula 1 é um casamento. Então não adianta você ter um piloto super bom de administrar pneus, como o caso do Sérgio Pérez, por exemplo, aqui, saindo do Lewis Hamilton, Max Verstappen, dessa dicotomia. O Sérgio Pérez é muito bom de administrar pneus. E nisso dá pra gente mencionar, por exemplo, o engenheiro da Force India, que era uma referência quando o assunto era manutenção de pneus, tirar o melhor dos pneus. Ele conseguia fazer uma configuração de montagem para que ele degradasse menos ao longo da corrida e acabou virando uma referência na área, e o Sérgio Pérez trabalhou com ele, então com certeza aprendeu bastante. E é isso que eu quero dizer, sabe? Que o piloto que ele é bom de administrar pneus, ele não trabalha sozinho. Não adianta ele ser um cara que tem muito instinto natural para entender o que está acontecendo com o carro, se ele não tem um carro equilibrado, que não pese além do necessário ou que esquente os pneus além do necessário, e ele também não vai conseguir fazer muita coisa sem uma equipe de engenheiros que transmita os dados da melhor maneira possível. Agora, parando com Lero Lero e com a sessão nostalgia, vamos finalmente para os tipos de pneus que temos hoje em dia na Fórmula 1. É importante dizer que, hoje em dia, a Pirelli tem uma versão simplificada da que eles tiveram por muitos anos. Até 2018, eram 7 tipos de compostos, cada um tinha uma cor diferente e eles tinham 7 nomes diferentes também. E os tipos disponíveis eram o super duro, duro, médio, macio, super macio, ultra macio e hiper macio. E aí em 2018 para 2019, eles anunciaram que iam simplificar isso e que agora iam ter 5 nomes para os pneus, né, de 5 compostos diferentes, que iam começar com C, de compound, de composto, borracha em si, e com 5 números. O C1, que é o mais duro de todos, o C2, que também é duro, mas um pouco menos do que o C1, o C3, que é o médio, o C4, que é o macio, e o C5, que é o super macio, o mais macio de todos. E quando o assunto é o esquema de cores, também simplificou bastante. O C1 e o C2 normalmente são os brancos, o C3 é o amarelo e o C4 e o C5 os vermelhos. Originalmente, porque aqui
tem o pulo do gato. Nem sempre, tirando o C1 e o C5, que o C1 sempre é o branco duro e o C5 sempre é o vermelho macio, os outros três variam de função, variam de nomenclatura. Essa mudança de nomenclatura acontece porque as equipes não têm os 5 tipos de compostos disponíveis em toda etapa da Fórmula 1. A Pirelli, ela analisa ali a pista, o clima e tudo mais, e ela escolhe os 3 tipos que ela acha que vão performar melhor naquele tipo de pista. Aqui eu vou dar um exemplo, Silverstone. Esse ano, em 2021, os tipos de compostos que vão para Silverstone são o C1, o C2 e o C3, vulgo, os mais resistentes. E aí, parando para analisar, o C1 em Silverstone continua sendo duro, branco, o C2, que normalmente é duro, também branco, assume o papel de médio, amarelo, e o C3, que normalmente é médio, vira um macio, vermelho. Eu acho que deu para entender que em Silverstone, por exemplo, que como eu mencionei antes, é um pneu que tem um monte de explosão de pneu, é uma pista muito abrasiva, não dá para você colocar um pneu C5, que de origem é macio, ou um pneu C4, que de origem é macio, numa pista tão agressiva. Mas usando um outro exemplo, para ficar mais claro ainda, vamos para Mônaco, o outro extremo, né? Uma pista de rua, bem estreitinha, com curva de baixa velocidade, é realmente muito diferente, um perfil totalmente diferente de Silverstone. Para lá, eles levam os pneus C3, C4 e C5. Por quê? É uma pista que exige muito menos de pneus. Então lá em Mônaco, a lógica é totalmente diferente. O C3, que foi criado como médio amarelo, vira o duro branco, o C4, que foi criado como macio, vira o médio amarelo, e o C5 continua sendo o super macio, o vermelho. E isso é legal para você que está assistindo Fórmula 1 há pouco tempo, manter na sua cabeça que, por exemplo, em Silverstone, quando o comentarista falar que o piloto está com um pneu macio, não é o mesmo pneu macio que estava em Mônaco, sabe? A degradação não funciona da mesma maneira, porque os asfaltos são diferentes, mas também porque o composto, a borracha do pneu é diferente. Então a gente não analisa o pneu macio como se fosse só um pneu macio, sabe? Qual é o composto desse macio varia de corrida para corrida, varia de quais são os compostos disponíveis para as equipes naquela etapa. Mas eu acho importante fazer uma observação aqui, que essa escolha não é pensando na vida fácil das equipes, tá? Na saúde mental dos engenheiros, nada do tipo. Na verdade, várias vezes eles fazem escolhas pensando no fogo no parquinho, em botar os estrategistas não só para quebrar a cabeça sobre o que é melhor para eles, mas do que as outras equipes vão fazer também, né? Porque afinal tem que ter uma combinação ali para você não acabar sendo ultrapassado de uma maneira inesperada por uma equipe que tinha uma estratégia melhor que a sua. E para dar um exemplo de 2021, de uma pista em que a Pirelli tá desafiando as equipes, a gente pode falar realmente do Red Bull Ring, onde foi o GP da Estíria nesse domingo e vai ser o GP da Áustria na semana que vem, porque os compostos que eles escolheram para as duas corridas são diferentes, apesar do circuito ser o mesmo. Para o GP da Estíria, eles escolheram os compostos C2, C3 e C4. E para a semana que vem é o C3, C4 e C5. Ou seja, o macio é o mais macio de todos. É um pneu, o C5, que não é recomendado para o classificatório, caso você vá para o Q3, porque aí você teria que largar de C5. Ele é um pneu que não dura assim nada. Então, por mais que ele seja o pneu que oferece mais velocidade, usar o C5, que é o mais macio de todos, é garantia de que você vai conseguir uma vida útil extremamente limitada, sabe? Que você vai precisar parar no box, ou que é bom você colocar naquele momento últimas 2 voltas e você quer o ponto da volta mais rápida. Aí você vai lá e coloca um C5 e a equipe sabe que vai chegar no final com aquele pneu já destruidinho, sabe? Não é assim, deu 2 voltas ele tá inteiro ainda. Não, a borracha é extremamente mole e por isso destrói muito rápido. E se a gente parar para pensar que em Silverstone eles usam os compostos mais duros e ainda assim o pneu estoura, imagina se eles usassem os pneus mais moles, sabe? Queria entrar aqui para fazer 2 observações também para terminar. A primeira é que essa nomenclatura que eu acabei de falar, ela serve só para os pneus slick, que são os pneus de pista seca. Porque quando chove, tem os pneus de chuva. O primeiro é o verde, que é o intermediário, para quando a pista tá úmida ou só um pouquinho molhada, e o azul para quando realmente choveu muito ou ainda tá chovendo. A segunda coisa que eu queria pontuar é que não é porque uma pista é estreita ou tem curvas de baixa velocidade que as equipes não têm problemas com pneus nelas. Mônaco, por exemplo, acontece bastante das equipes fazerem uma estratégia com um pit stop cedo demais e depois os pneus chegarem no final da corrida já totalmente gastos. Então, assim, ainda tem como
dá problema com o pneu, mesmo numa pista que exige bem menos do que Silverstone, por exemplo. E assim, falando um pouquinho mais sobre a estrutura dos pneus, eu acho importante dizer que os pneus não são círculos perfeitos. Então vamos imaginar o círculo de borracha perfeito ali no interior do pneu, mas em vez dele ficar inalterado, o que não daria estrutura o suficiente para um pneu que tem que encostar num asfalto numa altíssima velocidade, os pontos de contato são enrolados numa espécie de linha de aço onde ele vai encostar no asfalto. E aí quando ele enche, as partes que vão ter contato tem mais estrutura. E aí, para fechar o pódio de trapalhadas da Pirelli em Silverstone, temos 2020, no GP de comemoração de 70 anos da Fórmula 1, em que o carro de 3 pilotos estourou assim no finalzinho da corrida. Era o Hamilton, líder da corrida, o Bottas e o Sainz, que também estavam ali em cima, né, nas primeiras posições. É importante dizer que, num primeiro momento, a Pirelli destacou o fato de que eles tinham feito a parada muito mais cedo do que o recomendado. O recomendado era a 28ª, eles começaram a corrida nos médios e eles pararam na 13ª. Mas é importante falar, muitos pilotos fizeram isso, porque entrou um safety car. Quando entra o safety car, não pode ultrapassar, né? É proibido. Então é um bom momento, caso o box esteja aberto, de você ir para os boxes trocar seus pneus, porque você não vai ter a desvantagem de perder o tempo, os muitos segundos que você perde quando normalmente você vai para um pit stop. E assim, repetindo, a degradação de pneus não é a questão, é uma coisa totalmente esperada. O que a gente está falando aqui é dos pneus estourarem feio, sabe? O próprio Hamilton falou, e se tivesse estourado quando estava numa curva de alta velocidade, o que teria acontecido, sabe? Um acidente muito feio. Ele ainda conseguiu levar o carro até o final, ganhou a corrida, né? Foi espetacular assim, porque ele estava com 30 e poucos segundos de vantagem, então apesar do pneu ter estourado, ele ainda ganhou com 3 pneus. Só que a questão aqui vai muito além dos pontos, né? Vai da confiabilidade desses pneus, que nem eu mencionei antes. Como você vai correr muito rápido, sabe? Você vai correr no seu máximo, no seu limite ali, dando tudo de si mesmo e tirando tudo do carro, sabendo que o pneu pode estourar sem aviso, porque mais uma vez não apareceu ali nos sensores das equipes. As equipes conseguiam ver que o pneu estava muito gasto, mas estar muito gasto é diferente dele explodir. Não é mesmo? E aqui a gente tá falando de pilotos que são bons de administrar pneus, mas que constantemente estão reclamando que o pneu tá gastando muito mais rápido do que o esperado. E tem uma coisa também que eu acho que não dá pra ignorar, que é, naquele final de semana, as condições mudaram muito, sabe? Na sexta-feira fez muito mais calor do que no começo da corrida no domingo. Então isso dificulta que as equipes consigam dados mais confiáveis de um dia para usar no outro, isso é claro. Mas o ponto aqui é a gente pensar na segurança de, se esse pneu estiver para estourar, a telemetria vai indicar isso ou não? Sabe? Que é o caso até agora, né? E aqui que eu mencionei a telemetria, eu queria falar sobre algo, que são aqueles gráficos da AWS que aparecem assim no canto da tela, falando a porcentagem de durabilidade de cada pneu, né? Quanto ainda sobrou. E queria falar que a telemetria não corresponde àqueles gráficos, tá? Aqueles gráficos levam em consideração dados de telemetria, mas também de outras corridas no mesmo circuito, comparando também o quanto aquele composto durou em outras corridas que tinham condições parecidas. Mas assim, temperatura, vento, tem uma série de coisas que estão ali juntas, e também se o cara ultrapassou mais ou ultrapassou menos, sabe? Se freou mais, se freou menos, se foi mais pra zebra ou menos pra zebra. Tudo isso são fatores que contam pro desgaste do pneu e que não são contabilizados com precisão por esses gráficos da AWS. E além disso, esses gráficos consideram como se o desgaste do pneu ele fosse assim, linear, sabe? Demorasse o mesmo tempo para ir de 100% para 90%, para 80%, para 70%, até chegar em zero e não ter mais pneu, o pneu explodir e tudo mais. E não é assim que funciona, sabe? O pneu de ir para 100% para 80% demora X tempo, o que normalmente é muito rápido, né? Por isso até que quando os pilotos trocam de pneus, o engenheiro tá lá falando, olha, corre, dá o seu máximo agora, porque depois de 2, 3 voltas já não tem mais aquela mesma performance. Mas depois que ele chega nos 30%, por exemplo, não demora o mesmo tempo de 30% para 0% que demorou de 100 para 80, sabe? Não é proporcional, assim, não é linear. Então, de vez em quando aparece um gráfico falando que, por exemplo, o Hamilton tem 10% do dianteiro esquerdo, e ele tá lá no rádio falando que os pneus estão bons, e todo mundo fica meio, ué, mas o gráfico tá dizendo outra coisa, a gente tem que considerar que aquele gráfico não é muito preciso do que realmente tá acontecendo na pista.
Mas aí entra uma discussão que inclusive é mais recente sobre o assunto pneus, que começou lá no GP do Azerbaijão, quando o pneu do Stroll e o pneu do Verstappen estourou. A Pirelli foi a responsável por fazer um relatório falando o que afinal aconteceu, já que a telemetria da Red Bull e da Aston Martin não apontava que o pneu estava prestes a estourar, e eles chegaram à conclusão de que a culpa é de ninguém, muito menos da Pirelli. E ainda indicaram que talvez as equipes não estivessem respeitando a recomendação mínima de pressão. O que é isso? Nem todas as equipes enchem o pneu na mesma quantidade. E qual é a vantagem de você colocar menos pressão, de você colocar menos ar, encher menos? Que essa superfície de contato, que são poucos pontos do pneu, fica maior. E quanto mais contato tem com o asfalto, mais atrito tem e mais você consegue ganhar velocidade, o que é o objetivo máximo da Fórmula 1, né? Então, a Pirelli insinuou que nem a Aston Martin nem a Red Bull estavam respeitando essa pressão mínima e que isso colocou uma carga extra nos pneus e por isso um deles estourou. Inclusive, para o GP da França, eles já aumentaram essa recomendação mínima de pressão nos pneus, mas, apesar de terem arranjado esse bode expiatório, que até pode ser verdade, assim, eu não descarto que isso realmente seja verdade, mas, apesar disso, agora, na Áustria, na próxima sexta-feira, eles vão testar um protótipo nos pneus traseiros de um composto mais duro. Então assim, né, que coincidência o pneu ter estourado, o pneu traseiro do Stroll e do Verstappen, e aí poucas etapas depois deles terem publicado um relatório que eles não tinham culpa nenhuma naquilo, eles vão lá e começam a testar um composto mais duro. Né? Como o mundo assim, né? Cheio de coincidências, realmente. E assim, gente, mais uma vez quero destacar aqui que não tô eximindo as equipes e os pilotos da responsabilidade de lidarem com seus próprios pneus, né? Até porque certas vezes o piloto chega no domingo sem um jogo novo de pneus, de certo tipo para corrida. E isso claramente influencia se ele tiver que colocar um pneu médio que não é mais novo. E além disso, retomando um pouquinho do negócio da administração de pneus, também é importante destacar que a janela de temperatura de funcionamento de um pneu é extremamente difícil de manter. Inclusive por isso eles usam aqueles cobertores de pneu, né? Que é para na hora que o piloto for para a pista, o pneu não tá tão frio assim, não ter sido afetado pela temperatura ambiente, que é muito mais baixa do que a ideal de funcionamento para um pneu de Fórmula 1. Dando um exemplo aqui para ficar mais claro. Se você pegar o seu carro de rua, o carro da família, e ir para uma rodovia, fazer coisas muito loucas, freadas muito bruscas, o seu pneu vai chegar a 80 graus. Já um carro de Fórmula 1 chega a 100 assim, tranquilamente, sabe? Começo da corrida assim, 100 graus. E ele tem que alcançar essa temperatura muito alta, porque caso contrário, ele não tem nenhuma aderência, ele não consegue correr. E é por isso que, antes da largada, ou quando um safety car entra e eles têm que diminuir bastante a velocidade, eles costumam zigue-zaguear na pista, né? Para poder manter o aquecimento dos pneus e não perderem totalmente a aderência, porque caso contrário, fica difícil seguir a trajetória que eles pretendem, sabe? O carro fica deslizando muito e tudo mais. E aqui eu queria inserir uma observação, que a Mercedes, por exemplo, já tem um mecanismo para facilitar o aquecimento dos pneus, que é o chamado botão mágico, o que explica que certas vezes todo mundo tá lá no zigue-zague e o Lewis está só indo retinho e tudo mais, porque ele tem esse botão para ajudar, só que nem sempre ajuda, não é mesmo? Porque foi ele o responsável por estragar a corrida do Lewis no GP do Azerbaijão. Sem querer, ele acabou apertando esse botão na hora que ele ia ultrapassar o Pérez e esse botão desliga os freios. Então assim, ele foi direto, né? Não conseguiu seguir na trajetória e perdeu a corrida. Nem na zona de pontuação ele ficou. Extremamente frustrante. Então assim, tem seu ponto positivo, mas ao mesmo tempo é mais uma coisa para o piloto lidar ali no painel de controle dele, né? E também uma outra coisa, que é uma reclamação constante dos fãs da categoria, que é a Pirelli fazer muitas exigências sobre o carro da Fórmula 1. Então assim, eles pedem que as equipes mudem a configuração em si do carro para se adaptar aos pneus. Existe essa hierarquia em que a Pirelli acha que está acima do resto do regulamento e que os carros precisam se adaptar às limitações dos pneus dela. E é inegável que nós estamos vivendo uma era extremamente
extremamente desafiadora para um fabricante de pneus, em que os carros são muito pesados, o que influencia no atrito, né? E ao mesmo tempo também eles são extremamente rápidos, mais rápidos do que em outras eras. E velocidade e peso são duas coisas que influenciam no desgaste do pneu, né? Além de temperatura, da pressão do pneu em si, essas duas coisas também influenciam muito. Então a gente chegou num ponto da categoria em que as evoluções tiveram que ser seguradas de velocidade, de aerodinâmica, porque os pneus não estavam acompanhando, sabe? E a gente não pode falar que isso é puramente o demérito da Pirelli, porque claramente fazer um carro de Fórmula 1 envolve 1001 desenvolvimentos diferentes. E quando a gente está falando da única coisa do carro que encosta no asfalto, é extremamente específico, né? Existem várias coisas que a Pirelli tem que levar em consideração na hora de desenvolver os compostos, e é extremamente complicado acompanhar e conciliar todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos. E agora eu quero entrar numa parte meio glossário, meio dicionário aqui do vídeo, para falar sobre alguns conceitos de coisas que acontecem sobre as rodas e também no carro quando as rodas estão desgastadas, né? Eu já falei um pouquinho do que causa o desgaste de rodas, o que os pilotos podem fazer ou as equipes podem fazer, ou o circuito pode fazer para que as rodas desgastem, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os efeitos, mencionando principalmente 4 nomes, tá? Hoje a gente vai ficar nos 4 principais, nos 4 que são mencionados com frequência, porque se eu for falar de todos, esse vídeo aqui vai muito longe. Primeiro, eu quero falar de 2 conceitos que causam mais degradação no pneu, mas ao mesmo tempo são causados por falta de aderência, que certas vezes é porque o pneu já está muito usado, que são o oversteer e o understeer. O oversteer é quando o piloto vai fazer uma curva e ele perde o controle das rodas traseiras, fazendo assim. Ele vai em direção à força centrípeta. Eu não vou tentar aqui explicar força centrípeta, é aquele tipo de coisa que a gente entende, mas não explica, até porque eu era péssima em física na escola, então não conseguiria aqui descrever para vocês com detalhes, mas a força centrípeta, ela é paralela à trajetória, né? Ela fica para cá. Então a roda, ela faz pra dentro, assim, vai pra dentro. Eu vou ver se eu coloco uma ilustração, né, porque eu falando assim e nada é a mesma coisa, mas importante é saber que no caso do oversteer é mais fácil de você consertar. O piloto coloca o volante em direção à trajetória que ele realmente queria fazer e acelera. No caso da Fórmula 1, tá? Em outros carros não funciona, mas a Fórmula 1 tem sistemas que possibilitam que o piloto acelere sem ferrar ainda mais a situação, sem ferrar ainda mais os pneus, já que, né, ele não tem os pneus traseiros no momento em que isso acontece. Então, em outras situações, em outros carros, ele acelerar poderia desgastar ainda mais, né? Fazer ele perder o controle, rodar e tudo mais. Mas no caso da Fórmula 1, tem sistemas para que ele possa acelerar. Inclusive, é melhor que ele acelere quando ele sofreu o oversteer. Já no caso do understeer, é mais complicado, é a pior situação que pode acontecer para um piloto, que é quando ele perde o controle dos pneus dianteiros, dos pneus da frente. E aí, na hora que ele vai fazer a curva, basicamente o carro segue reto. Tipo, ele não faz curva nenhuma, sabe? Ele só vai reto, assim, porque as rodas dianteiras não conseguem fazer a curva, então o resto do carro também não faz e segue a mesma trajetória que já estava antes de tentar entrar nessa curva. E aí, nesse caso, não tem muito o que o piloto possa fazer, assim, ele tem que seguir a trajetória dada pelo understeer. E aí, na hora que ele sentir que ele tem de novo o controle, ele volta pra trajetória, mas assim, vai perder tempo, não tem o que fazer mesmo. E assim, quando eu falei que o understeer e o oversteer podem degradar ainda mais os pneus, um desses fenômenos que eu tava mencionando era o graining, que são aqueles macarrõezinhos que aparecem na superfície do pneu, que inclusive deixa os pedacinhos de borracha ali em cima do asfalto, sabe? E esse é um problema que acontece na superfície do pneu, principalmente em circuitos que exigem muitas freadas ou com pilotos que não conseguem controlar o carro. Olha aqui a administração de pneus de novo, tendo um papel forte. Pilotos que não conseguem administrar o carro e deslizam muito de um lado para o outro também podem sofrer mais com isso. E também quando acontece muito understeer e oversteer, o piloto raspa bastante a superfície do pneu e os pedacinhos grudam ali na superfície e isso atrapalha para caramba o atrito, né? O piloto simplesmente não consegue ali ligar o asfalto no carro, que é extremamente importante, a parte aerodinâmica. Inclusive, eu acho que eu expliquei um pouco mais sobre isso lá no meu guia de Fórmula 1, vou colocar no card aqui em cima para quem quiser assistir. Mas o resumo da obra é que esses pedacinhos de borracha ficam entre o pneu e o asfalto, e aí o carro perde velocidade e perde performance. E assim, no caso desse fenômeno específico, conforme o piloto roda, essa borracha vai desprendendo, vai ficando na pista, mas o pneu nunca mais volta a ser o mesmo, tá? Isso é uma questão, assim. Por mais que os macarrõezinhos desprendam do pneu, parte da performance já foi perdida. E o segundo problema, que
que eu quero destacar é o blistering, que acaba sendo um problema mais grave porque ele vem de dentro para fora. São as bolhas que aparecem nos pneus, mas quando elas aparecem na parte externa, toda a parte interna, a borracha interna do pneu também já foi pro saco. Ao contrário do que acontece com o graining, que é favorecido pelas baixas temperaturas, o blistering é favorecido pelas temperaturas mais altas e acontece em pistas como Silverstone, por exemplo, que são muito rápidas. Esse vídeo foi difícil de fazer, confesso que saí muito da minha zona de conforto, assim. Pra mim, falar de gente é muito mais fácil do que falar da parte técnica, é uma coisa que eu sou muito mais familiarizada, inclusive para espalhar a palavra da Fórmula 1 para outras pessoas, mas espero que de alguma forma o que eu falei aqui hoje tenha ajudado alguém a elucidar mais como funcionam os pneus na Fórmula 1. Caso vocês não tenham entendido algo, alguma parte ficou confusa, vocês queiram saber mais sobre algum tópico, por favor, comentem aqui embaixo que eu posso tentar explicar ou até mesmo aprender com vocês sobre como funciona. E eu queria deixar um recado aqui, que na verdade é algo que eu vi num vídeo da Mercedes, o engenheiro deles falando, que se uma pessoa vira pra vocês e fala que sabe tudo sobre pneus, ela tá mentindo. Ninguém sabe tudo. A gente tá constantemente aprendendo e eu acho que isso serve pra todos os aspectos, sabe? Principalmente pra gente que é de humanas, assim, que não entende 100%, não entende tão bem a parte da física. É até legal porque a gente consegue ver uma aplicação do que a gente viu na escola e que às vezes a gente nunca aprendeu. E aí chega na Fórmula 1, a gente quer saber mais como funciona e acaba aprendendo coisas que a gente nunca tinha aprendido antes. No meu caso foi assim. E eu sempre fico muito feliz quando eu consigo entender uma coisa diferente. Mas eu nunca entendo tudo, até porque eu faço jornalismo, não engenharia. Então eu acho importante a gente normalizar não saber das coisas, admitir que não sabe e ir aprendendo com o tempo cada vez mais. Mais uma vez eu queria pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem, compartilharem esse vídeo para me ajudar e também deixarem sugestões e críticas construtivas aqui embaixo. Tudo eu anoto, inclusive assim, se você pedir um perfil no futuro, eu vou soltar, tá? Prometo que eu vou voltar com os perfis, porque muita gente gostou, muita gente que eu não conheço gostou. Gente, sempre fico muito animada quando gente que eu não conheço comenta, me manda uma mensagem, então podem continuar mandando. E queria pedir desculpas também caso tenha muito barulho de carro, de moto, de avião. Eu tô me sentindo em Interlagos misturado com o aeroporto de Guarulhos, assim. Hoje tudo que pode passar pelas ruas e pelos ares está passando no meu bairro. E é isso, muito obrigada a você que chegou até aqui e até semana que vem.